Boa noite a todos. É com imensa alegria que, em nome da Associação Médica Espírita da Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, nós estamos, a partir de hoje, retomando os trabalhos diretamente, como sempre nós fazemos nessas datas das terças-feiras, trazendo a mensagem do Cristo, através da doutrina espírita, em suas vertentes, e também levando através desses corações amigos que participam sempre nessa rede de fraternidade, para que possamos juntos efetuarmos a irradiação, beneficiando-nos e beneficiando a todos. Então, é com a alegria que nós estamos reiniciando esse ano de 2025, desejando mais uma vez a todos que tenham um ano imensamente construtivo, sólido em suas fés, na fé que todos necessitamos, para que consigamos sobrepujar, com certeza, as dificuldades que virão, mas também as alegrias que farão parte dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho e das nossas vivências. Então, com esse sentimento, inclusive, nós, antes de passarmos a palavra a Samira, que vai abordar sobre Ano Novo, Vida Nova, eu quero agradecer a presença mais uma vez de todos e solicitar a Sônia, nossa Soninha querida, amiga, que faça, então, a prece de abertura. Elevando, então, o nosso pensamento, buscamos a sintonia com a espiritualidade responsável pelo trabalho da noite. Agradecendo, em primeiro lugar, pela oportunidade abençoada de podermos estar aqui reunidos nos mesmos propósitos, buscando iluminar nossas mentes, aquecendo os nossos corações. Jesus, que a sua luz ilumine o nosso encontro, guiando-nos pelo caminho do conhecimento, pelo caminho da verdade, que nos traz consolo e esperança no mundo melhor. Fortalecemos, assim, a nossa vontade na vivência dos teus ensinamentos sublimes, para que possamos, de alguma forma, contribuir para um mundo mais justo e um mundo mais fraterno. Que as suas bênçãos permaneçam conosco. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Soninha. Então, de imediato, eu passo a palavra e os microfones, então, para a Samira, que vai abordar essa temática Ano Novo, Vida Nova. Samira. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos novamente neste ano de 2025. Que seja um ano abençoado para todos nós. Abençoado pelos nossos anjos de guarda, abençoado pelo nosso Jesus Cristo, mas principalmente abençoado pelas nossas ações de trabalho no bem. Nós escolhemos esse tema, Ano Novo, Vida Nova, para buscarmos uma compreensão maior disso que nós nos planejamos todos os anos. O ano que inicia é um ano novo relativamente no tempo, e com ele renovam-se todas as nossas perspectivas, porque o homem é o único ser que tem consciência que um dia ele vai partir desta vida física. Então, ele faz com que haja uma renovação através de anos que se sucedem, que nada mais são do que apenas dias sucedendo dias. Mas, para nós, parece que teremos mais 365 dias de oportunidades para nos renovarmos. Então, nós temos esta consciência de buscarmos, neste ano novo, novos caminhos, novas escolhas, para que, assim, justamente, se renovem as nossas esperanças de um mundo melhor.
Nós sabemos que estamos atravessando este momento muito crítico na vida da humanidade. Sabemos que estamos no final de uma transição planetária. Então, mais do que nunca, nós seremos chamados para esse testemunho. E é claro que neste ano que inicia, não será diferente. Por quê? Porque nós nos comprometemos a estarmos aqui neste período, dando o nosso melhor, dando o nosso testemunho na perseverança, na fé, na esperança. Então, nós precisamos compreender que nesta renovação, renovam-se também as nossas oportunidades de sermos indivíduos melhores. Então, a pergunta é essa: ano novo, será mesmo vida nova? Será que nós iremos aproveitar esta oportunidade para termos, então, uma vida nova? Porque, infelizmente, nós homens, na grande maioria, permanecemos os mesmos, sem alterarmos as nossas condutas diante dos fatos da vida. Vem ano, vai ano, vem ano, vai ano, e nós não mudamos a nossa conduta. Nós queremos, sim, uma vida nova. Nós queremos que algo diferente nos aconteça, que haja uma renovação em nossas vidas. Mas será que nós estamos trabalhando para isso? Será que nós estamos nos dedicando para que realmente isso ocorra? A maioria de nós espera que alguém ou alguma coisa de fora surja como num passe de mágica para que tudo em nossa caminhada se melhore, que se torne do jeito que nós imaginamos. Porém, nós sabemos que não funciona assim. O tempo conclama a todos para essa renovação. É uma lei do progresso. Nós estamos sendo tutelados por essa lei. Então, este tempo que se renova e que nós não sabemos quanto teremos ainda, faz com que nós venhamos a reflexionar sobre novas oportunidades, novos dias que são ofertados pela misericórdia divina para que nós nos melhoremos. E aí vem essa pergunta. Muitos seguem esta música, deixe a vida me levar. E este é o questionamento. Você leva a vida ou a vida leva você? Você está vivendo no automático? Você simplesmente faz a mesma coisa? Você espera que tudo melhore, porém, você não melhora. E quando nós fazemos esse questionamento, sempre me vem um ditado que eu gosto demais, que diz assim: não reclame dos resultados que você não obteve diante dos esforços que você não fez. Nós queremos uma mudança. Muitas vezes é mudança de emprego, é mudança de relacionamento, é mudança de enfrentamento das situações, das adversidades. E o que a gente faz? Nós não mudamos. Nós queremos de fora para dentro. Então, é preciso que nós retomemos este foco. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos imersos na carne para que, agindo na matéria, possamos também lapidar as nossas questões morais. Então, sempre é hora para recomeçar. Basta que tenhamos firme esta potência da alma, que nós já conversamos aqui, denominada vontade. Sabemos também que no Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem que poucos de nós
têm vontade, que poucos de nós fazemos esforços para domar as nossas más inclinações, que poucos de nós trabalhamos nessa potência da nossa alma. E aí que nós aproveitamos esse início do ano para falarmos justamente desta hora do recomeço. Recomeçar no sentido de refazer aquilo que não deu certo ou tornar a fazer aquilo que deu certo. Por quê? Porque nós somos os construtores do nosso destino. Nós somos os responsáveis pela nossa alegria ou pela nossa desdita. Tudo que nos acontece está sob a nossa tutela. Daí vocês dizem assim, mas nem tudo, eu não consigo controlar tudo. Pois é. O que eu quero dizer aqui é que nós podemos controlar as nossas emoções. E diante do que vem acontecer externamente, como eu ajo ou reajo, depende de mim. Por isso que nós somos construtores do nosso destino. Nós estamos num planeta escola de provas e expiações, de provas e obstáculos, de capacitações novas, para que aí possamos seguir evoluindo. O objetivo desta prova e de todas as adversidades sempre será a nossa evolução. Deus é um Deus de amor. E por nos amar, Ele nos criou simples e ignorantes, para que nós tivéssemos esta oportunidade, este esforço individual de nos superarmos. Então, o objetivo de cada adversidade, de cada problema, de cada aflição, de cada desdita, de cada enfermidade, é a nossa evolução. Porque como nós agimos diante dessa situação, é que aí estaremos demonstrando a nossa evolução ou o nosso estacionamento diante dessas provações. E quando nós estabelecemos este critério, aí verificamos o quanto somos capazes de superar. Por quê? Porque Deus não nos dá obstáculos maiores do que possamos superar. Deus, como sendo um Deus de amor e não um Deus que pune, Ele sabe antecipadamente a condição, a capacidade, a escolha que nós podemos fazer em direção à nossa própria evolução. E aceitar esta prova, vencê-la, aí se encontra o desafio de cada um. Deus sabe que nós somos capazes, Deus permite as adversidades, as enfermidades, as aflições, porém, Ele nos deixa livres para vencê-los ou não. Aí está o desafio de cada um de nós. E este desafio, quando nós nos aperfeiçoamos no seu entendimento, quando nós trazemos esses desafios para bem perto de nós, nós conseguimos entender que eles servem justamente de degraus para esta evolução. Esta é a conquista que nós temos de nós mesmos. Através da grande viagem interior, nós vamos nos conhecendo e nós vamos conduzindo esta evolução de acordo com este conhecimento. Ora, se eu entendo que Deus é amor e que Deus permite eu estar diante de uma aflição,
de um obstáculo, eu sei que por ele me amar, ele é porque eu tenho condições de superar essa dificuldade, esse obstáculo, essa adversidade. Então, nós precisamos justamente fazer esta autoiluminação, esta viagem interna, mesmo do início do ano, para verificar o que eu fiz no ano passado e nos anos anteriores que atrasou a minha evolução. Isto é, aumentou meu orgulho, aumentou minha vaidade, aumentou meu egoísmo. Quais são as ações que me distanciaram dos atos e dos ensinamentos do mestre? Esta viagem interior, ninguém pode fazer pelo outro. Somos nós, absolutamente nós, que temos que mergulhar em nós mesmos, principalmente na nossa região mais escura, para aí clarear por essa autoiluminação. Somos nós que necessitamos rever conceitos. Então, aproveitar mais um ano que nos é dado pela providência divina é uma oportunidade de verificarmos. Não é simplesmente dizer, é mais um ano de trabalho, é mais um ano de realizações, é mais um ano de passeios. Não. É mais um ano de oportunidade de fazermos esta autoiluminação. Então, o que nós precisamos fazer é ajustar o nosso foco na nossa encarnação. E aí, o Chico nos traz, no livro O Consolador, na questão 230, um questionamento. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Como nós podemos, então, fazer este trabalho de clarear, de trazer luz para aquele nosso lado sombra? E o benfeitor Emmanuel nos traz a resposta. Ele nos diz: esse esforço individual deve conhecer, primeiro, como o autodomínio, o domínio das nossas emoções, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Ora, ninguém sabe mais do que nós mesmos o nosso lado negro. Ninguém sabe, conhece melhor aquele lado que eu tento esconder até de mim mesma. Então, nós, quando temos esta consciência, e os benfeitores nos ajudam em nós compreendermos que nós precisamos ter o autodomínio das nossas emoções. Quando nós falamos emoções, nós aqui estamos nos referindo àquelas emoções básicas da raiva, do nojo, da alegria, da tristeza, do espanto, mas que são absolutamente naturais de serem vivenciadas, porém não podem ser alimentadas. Então, este é o autodomínio do que nos fala o próprio Emmanuel. Disciplina dos sentimentos egoísticos. É claro que o egoísmo é uma das chagas que nos impede de evoluir, e ele está frontalmente contrário justamente à caridade. O egoísmo, ele nos coloca distante da caridade, como o orgulho nos coloca frontalmente distante da humildade. E nós sabemos que ainda possuímos sentimentos egoístas. Nós sabemos que ainda
batalhamos pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais. Nós vemos, e hoje nós estávamos conversando, eu e o Vitório, que já não basta estar bom para mim, que já não basta eu ter uma vida cômoda, ter tranquilidade, ter paz, se o meu amigo, se o meu irmão, se o meu companheiro de caminhada não está bem. E então, aí nós vamos nos libertando desses sentimentos egoísticos. Aí nós vamos fazendo um trabalho de caridade com aqueles com quais nós vivemos. Justamente estimulando este trabalho dentro de nós para que aquele que caminha conosco também se sinta contemplado. E o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nós sabemos que temos paixões inferiores no sentido de paixões sociais, depois no sentido de paixões pessoais, então sociais, na maledicência, no uso de drogas lícitas ou ilícitas. Depois as pessoais, quando nós vamos ver as nossas questões de utilização em vez do trabalho no bem, nós ainda temos paixões e nos comprazemos com as infelicidades que ocorrem para aqueles que nós julgamos que devam receber as punições. Então, o julgamento é uma paixão inferior em nós. Lembrem que Jesus nos disse: não julgueis para não ser julgados. Aqui não é fazer critério do que é certo e errado. Isto todos nós temos que fazer, porque nós já não somos espíritos primitivos. Nós somos espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações. Então, nós já temos o conhecimento do que é certo e errado. E temos que fazer esse critério. Mas não podemos julgar. Ou não devemos. Ou cada vez devemos menos. Por quê? Porque o julgamento é uma paixão inferior. Nós julgamos o outro, mas nós não nos colocamos, muitas vezes, no lugar do outro. Porque talvez, se nós estivéssemos no lugar do outro, nós faríamos ainda pior. Por isso, estas paixões inferiores, da indulgência, da tolerância, do perdão, essas paixões inferiores são combatidas com estas virtudes que eu acabei de falar. E isso cabe a cada um de nós, domar as nossas más inclinações, domar as nossas paixões inferiores com os ensinamentos de Jesus. Então, o melhor momento da renovação é agora, que parece assim, mas é só uma sucessão de dias, mas nós temos a consciência de que nós estamos num corpo físico e tem uma vida finita este corpo físico. Nós, espíritos, somos imortais, mas o nosso corpo é mortal. Então, nós precisamos aproveitar este tempo. E aproveitar o tempo é fazer ótimas escolhas. E o momento da renovação é agora. E como nós podemos fazer essa renovação? Com uma atitude positiva, com vontade, perseverança e firmeza. Eu escolhi aqui alguns instrumentos para nós fortalecermos em nós esta ação de renovação. É claro que poderíamos trazer outros, mas com uma atitude positiva, isto é, com uma atitude de que eu quero mudar, isto é, eu quero essa renovação, eu quero me melhorar,
Eu quero me tornar um ser melhor. Então, eu tenho que ter essa atitude positiva, eu tenho que ter pensamentos que serão fortalecidos pela minha vontade, e eu tenho que ter esses pensamentos como originários da minha ação na perseverança e na firmeza de propósitos. E aí nós entendemos que nós podemos fazer este ano de 2025, que já está se mostrando um ano de decisões, de mudanças, de finais de ciclos, como eles dizem, é o número 9. O número, na numerologia, eu não entendo nada disso, mas dizem que o número 9 é um número de final de ciclo. Então, nós sabemos que todo o universo conspira a nosso favor. Se nós queremos fazer essa renovação, ela poderá ser feita. A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente, alguma coisa fica para trás. Quando nós nos decidimos com firmeza, com vontade, com perseverança, com atitude positiva, a ir em frente, nós com certeza deixaremos coisas para trás. Às vezes, até pessoas ficam para trás, porque tem pessoas que ainda não despertaram para o mundo espiritual para o qual nós iremos adentrar. Então, o homem é um universo dentro de um próprio universo. E quando ele muda o foco, muda o mundo. Nós podemos mudar o foco. Nós não somos moradores eternos no planeta Terra. Nós não ficaremos aqui. Nós, como espíritos imortais, iremos para o mundo espiritual. E depois retornaremos. Aqueles que assim puderem, retornarão à Terra regenerada. Mas depois poderão ir para outros mundos e assim sucessivamente. Então, nós precisamos mudar o nosso foco. E hoje nós estávamos conversando a respeito disso, que as distrações do mundo, a matéria, o materialismo, nos tiram o foco de espíritos imortais. Parece que nós estamos aqui simplesmente para usufruir da matéria. Não, a matéria nos ajuda a nós nos melhorarmos e a nós evoluirmos. E é por isso que nós reencarnamos, senão não precisaríamos reencarnar. É porque um dos objetivos da reencarnação é a própria evolução. Então, nós temos que cuidar da nossa evolução. Não é egoísmo. Isso é a prioridade que Deus nos deu. Todos e cada um são responsáveis pela sua própria evolução. Então, nós precisamos montar algumas estratégias mentais para aproveitar bem este ano que agora inicia. Eu trouxe algumas delas, principalmente esta conexão corpo, mente e espírito. Nós precisamos cuidar do corpo. Todos sabemos o quanto é importante o cuidado do corpo, com exercícios, com as dietas alimentares nutritivas, com o uso dos músculos para a sustentação do corpo. Então, nós sabemos que o corpo é que detém o espírito na carne para poder evoluir. Como Emmanuel diz, o corpo é o templo do espírito. Então, nós precisamos cuidar do corpo. Isso todos os pesquisadores da área da saúde estimulam o cuidado do corpo. Mas também precisamos cuidar da mente. Por quê? Porque precisamos cuidar das nossas emoções,
dos nossos sentimentos, das nossas ações. Tudo é originado no ser imortal que nós somos. Deste ser imortal, desse ser viajor, desse ser que vem de outros lugares e de outras encarnações, ele traz muitos complexos na sua mente. E, às vezes, esses complexos são estimulados, em vez de serem refreados. Então, nós precisamos cuidar da mente. A saúde do corpo inclui a saúde da mente. Então, bons pensamentos, boas emoções, bons programas, bons relacionamentos emocionais fazem tudo com que estejamos mentalmente saudáveis. E cuidar do espírito, como nós devemos alimentar o nosso espírito com as coisas do espírito, com as coisas imortais, com aquela bagagem que nós levaremos até o final dos tempos, que são o conhecimento e a moral. Então, nós precisamos cuidar também desse ser espiritual que todos somos, para aí darmos sequência a essa proposta reencarnatória de evolução, através do cuidado do espírito. Ser otimista. Nós já falamos aqui que os pesquisadores modernos comprovam que as pessoas otimistas secretam neurotransmissores do bem-estar, como a serotonina, como a ocitocina. Quem é otimista adoece menos, se recupera mais facilmente, tem mais aderência aos tratamentos, usa menor quantidade de medicamento e assim sucessivamente. Além de ter uma visão do mundo com esperança. Lembra que nós já fizemos uma palestra aqui mostrando a diferença entre o otimismo e a esperança, né? O otimista é aquele que se utiliza da vida pelo lado positivo, mas o esperançoso, ele traça caminhos para obter esta vida melhor. Encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, sentindo-se feliz e cheio de energia, através justamente dos neurotransmissores. Não se queixe, não reclame, não resmungue. Como é ruim ficar próximo de uma pessoa que resmunga de tudo. Nós, às vezes, chamamos que são aquelas pessoas que têm uma nuvenzinha preta sobre a cabeça, que tudo está ruim. Se tem vento, como tem feito muito vento aqui em Torres, reclamam do vento. Se tem muito sol, reclamam que tem sol. Se chove é porque chove. E assim, reclamam do governo, reclamam do prefeito, reclamam do governador, reclamam do presidente, reclamam de tudo. Não se queixe, porque o queixume é contagioso. E o queixume, a reclamação, vicia as transmissões neuronais. E isso faz com que a pessoa cada vez se vicie mais nessas transmissões neuronais. Por quê? Porque o nosso cérebro é tão inteligente, é uma máquina tão perfeita, criada por Deus, que ele vai escolher sempre aqueles caminhos que ele já conhece. Por isso que é tão difícil nós mudarmos os hábitos. Por quê? Porque nós temos que fazer caminhos neuronais diferentes, conexões dos nossos neurônios. Então, não se queixe, agradeça, utilize a gratidão. Também nós lembramos que as pessoas que se aborrecem com facilidade, com pequenas coisas, que se irritam, envenenam o próprio corpo e a própria mente, muito mais do que emanar essas energias. São pessoas que acabam produzindo
neuroquímicos, neurotransmissores das queixas, da irritação. E nós sabemos que a irritação leva ao estresse, e o hormônio do estresse é o cortisol. E para o ser humano produzir o cortisol nas suprarrenais, ele precisa do quê? Da molécula de colesterol. Então, não adianta tomar as estatinas se não mudar de estilo de vida. Se você continuar se irritando, você vai produzir mais colesterol, para produzir mais cortisol, para inundar suas células através do estresse. Então, gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando. Isto é, haja, utilize o seu tempo, faça bom uso do seu tempo. Não fique lá só planejando, sonhando, imaginando. Tente, faça. Tem o ano inteiro para isso. Cuide de sua ansiedade. Nós sabemos que o mal do século XX foi a depressão. O mal do século XXI é a ansiedade. Principalmente a ansiedade em jovens leva à depressão, que está levando ao suicídio. Então, vejam como a ansiedade, que é aquele indivíduo que vive no amanhã, que quer controlar tudo, que quer dominar tudo, ele não consegue fazer isso. Então, é necessário que nós nos localizemos no aqui e no agora. Deixemos o amanhã para o dia do amanhã, conforme nos ensinou Jesus. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta o seu mal. Então, nós não precisamos ficar ansiosos pelo dia de amanhã. E hoje nós temos visto as crises de ansiedade que culminam com a síndrome do pânico e que leva até lesões emocionais por tanta preocupação na conjuntura do que vai e poderá ocorrer no dia seguinte. Não se compare com os outros. Você é único. Todos nós fomos criados iguais por Deus, mas simples e ignorantes. Porém, cada um seguiu a sua trajetória. Então, a sua experiência é única. Então, não adianta se comparar com os outros. Por quê? Sempre terá alguém mais bonito e alguém mais feio que você, mais inteligente e mais ignorante que você, mais competente e menos competente que você, e assim em todas as qualificações. A única pessoa com quem nós temos que nos comparar é conosco próprios. Por quê? Porque eu tenho que saber se eu estou melhor hoje do que eu estava ontem, ou se eu continuo ruim como eu estava anteriormente. Então, não se compare. E hoje o que nós vemos é as pessoas se comparando. Tem pessoas que fazem procedimentos estéticos para ficarem iguais a outras pessoas. Vejam só a que chega a alteração emocional dessas pessoas. Não se deprima. Se as coisas não estão saindo como você pensa, como você quer, como você se dedica para isso, não se deprima. Ainda não chegou a hora. Nós sabemos que o tempo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E no tempo de Deus, tudo que virá para você virá pelo melhor. Então, não se deprima, agradeça a Deus, cultive a sua fé, ore, siga adiante. Por quê?
trabalhe naquilo que você quer, porque o tempo de Deus chegará. E este tempo de Deus, só Deus sabe. A nós cabe o trabalho no bem. Quando Jesus nos diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele aqui nos conclama a nós não estacionarmos pelo desânimo ou pela depressão, não, para nós seguirmos, porque ele mesmo falou que nós teríamos aflições, que são preocupações, adversidades, enfermidades, lutas, dificuldades, relacionamentos complicados. Isto tudo são aflições. E ele nos disse, tende bom ânimo, isto é, não desanime, siga em frente, dê o melhor de você, porque você também irá vencer o mundo. Não seja controlador. Aí era que nós falávamos sobre a ansiedade. Aquele que quer controlar o tempo, as pessoas, a empresa, o dia de amanhã, ele se torna um controlador e aí se torna um ansioso. Vejam essa frase que está no livro As Dores da Alma, do Francisco do Espírito Santo Neto, e é uma psicografia desse espírito benfeitor, o Hamed, que ele diz: por que condenar os atos e as atitudes de alguém que o próprio Criador do universo deixou livre para decidir? Nós queremos controlar os outros, mas o próprio Deus deu liberdade, deu livre-arbítrio para todas as pessoas. Por que sofrer ou preocupar-se com isso? Quando nós nos damos conta que as pessoas também são livres, elas também têm liberdade, e esta liberdade, nós sabemos, não é liberdade total, é uma liberdade através das leis do homem, mas principalmente através das leis de Deus. Não fazei ao próximo aquilo que não quer para você mesmo. Então, por que nós temos que condenar os atos dos outros? E aí vem a indulgência e a tolerância. Faça planos esse ano, mas planos que você possa cumprir. Faça planos muito próximos do êxito, para que você não se decepcione, para que você não desanime se não der certo na primeira vez, se você tiver que insistir um pouco mais. Faça planos para que você seja estimulado cada vez mais a seguir. Aqueles indivíduos que tiveram diagnósticos graves e que superaram o tempo do prognóstico dado pelos médicos, superaram porque tinham planos de ver a filha formada, o neto crescer, planos de ter uma outra condição de vida. Eles fizeram planos e se dedicaram a esses planos. Então, fazer planos é muito importante. Tenha gratidão pela vida, gratidão pela natureza, gratidão pelos relacionamentos, pela família, por mais difícil que seja a nossa família, é nela que Deus viu a melhor oportunidade de nós evoluirmos. É nesta família problema, nesta família com dificuldade de relacionamentos, é aí que Deus entendeu que era o melhor lugar para nós nascermos. Então, tenha gratidão por tudo, porque essa gratidão fará bem a você. Nós sabemos que o sentimento de gratidão, ele produz em nós as endorfinas, produz em nós a serotonina, produz em nós a ocitocina. Aproveite a vida, mas lembre-se, aproveite a vida que você levará desta vida. Aproveite o que é patrimônio do espírito. Aproveite o conteúdo
eterno que seguirá para você, que são os relacionamentos saudáveis, que são os momentos alegres, momentos felizes, porque nós ainda habitamos um planeta onde o mal predomina. Então, nós temos momentos felizes. Aproveite a vida com uma boa conversa. Nós, agora, na beira da praia, que encontramos os primos, os amigos. Então, aproveitamos esses momentos de conteúdo para crescermos, aproveitarmos também para nos melhorarmos, para enriquecermos através do estudo, através de um bom livro, através de um bom filme. Aproveite a vida, mude a sua rotina. Nós temos 365 dias deste ano para fazermos diferente, para mudarmos a nossa rotina. Eu e o Vitório hoje começamos novamente com um personal training aqui na praia, no sentido de que, apesar de nós termos uma rotina modificada por passearmos na beira da praia ou na beira do rio, também mudamos a rotina, coisa que a gente não fazia aqui, que era também a busca do exercício físico. Exercite a amizade, como havia falado anteriormente. A amizade é um fruto maravilhoso de um relacionamento. A amizade, quando nós trocamos aqueles cardzinhos no dia do amigo, nós não temos uma noção tão grande quanto é a amizade. E tem uma música do Oswaldo Montenegro que fala a lista. Busque a lista dos amigos que você faz tempo que você não vê. É uma música linda, justamente falando da amizade. Risque a palavra culpa do seu dicionário. Não se permita essa emoção, essa sensação, pois quando nos punimos, abrimos justamente a conexão para os espíritos opressores, agressores, obsessores, que vibram com a nossa tristeza, com a nossa melancolia. Vamos ignorar esses espíritos que queiram aprofundar a nossa culpa. Utilizemos o arrependimento para verificação de que erramos, mas não para alimentar a nossa culpa. Perdoe-se e perdoe. No momento que você utiliza do perdão, ao longo deste novo ano, com certeza a sua vida vai melhorar. Porque no momento que nós perdoamos aos outros ou a nós mesmos, nós rompemos com os grilhões do erro. Do erro do outro, quando eu perdoo o outro, e do meu erro, quando eu me perdoo. Entendendo que todos nós ainda nos equivocamos, que todos nós ainda erramos. E precisamos justamente deste perdão para seguirmos livres. Os erros, os acertos e os desacertos para o seu crescimento interior. E é uma frase que eu uso muito. Aprenda com seus erros, aprenda com as suas culpas e eleve-se para a vida maior. Nós precisamos errar erros novos. Os erros velhos servem para nós não errarmos mais. Se eu fiz uma escolha e essa escolha foi equivocada ou errada, eu tenho que fazer uma outra escolha. Porque como Deus nos deu o livre-arbítrio, mas nos fez ignorantes no sentido de não conhecermos tudo, de irmos construindo este nosso conhecimento, nós ainda iremos errar mais. Liberte-se, viva a vida, liberte-se de traumas do passado, de erros do passado, liberte-se do passado, não é esqueça. Corte as amarras que prendem você ao passado.
A culpa e a mágoa, às vezes nós falamos com pessoas que estão brigados com seus familiares há 10 anos, então estão presos há 10 anos atrás. Então, o liberte-se, no sentido de esquecer o passado, não é de não lembrar do que já foi, é libertar-se das culpas e das mágoas para poder viver a vida. E, acima de tudo, ame-se. Se Deus nos ama, por que nós não vamos nos amar? Se Deus reconhece em nós a essência perfeita que Ele criou, por que nós vamos nos depreciar? Ame-se. Você é filho de Deus, você é herdeiro do dono do mundo. Quer coisa melhor? Curta essa sua identidade. Eu ainda erro, eu ainda caio, eu ainda choro, eu ainda julgo, eu ainda não perdoo 100% como deveria, pelos ensinamentos do mestre. Mas mesmo assim, eu já sou quem sou. Mesmo assim, como diz Paulo, eu gostaria de fazer só o bem, mas eu ainda faço o mal que eu não quero fazer. Mas mesmo assim, eu já tenho consciência de que eu quero melhorar. Ame-se, não se menospreze. Hoje nós vemos as pessoas deprimidas, as pessoas depressivas, as pessoas com atitudes suicidas, justamente porque não se amam. Faça dar certo seus relacionamentos. Essa figurinha eu já usei numa outra palestra, mas eu gosto muito. Nós temos que ter intenção de fazer dar certo os nossos relacionamentos. Porque hoje em dia nós vemos como as relações são líquidas, como as relações são efêmeras. E aqui nós estamos falando de relacionamentos amorosos, como as pessoas hoje trocam os seus parceiros com uma facilidade, sem ter que abrir mão de coisas que ali adiante serão importantes para a sua evolução. Então, abra mão agora, ceda. Você quer construir uma vida a dois, então é importante fazer dar certo. Ore todos os dias. Ontem o Vitória fez uma palestra aqui em Torres, falando do poder da fé. E ele disse, a oração deveria ser utilizada como uma medicação, com posologia, de 6 em 6 horas, porque aí nós estaríamos sempre em conexão com o alto, porque durante o dia nós parecemos uma gangorra ou uma roda gigante, ora estamos em cima, ora estamos embaixo, com os nossos sentimentos. E daí entramos em desconexão com os mentores amigos. Então, esse ore todos os dias, ore durante vários momentos do dia. Ore ao acordar, ore quando vai se alimentar, ore ao meio-dia, às 6 da tarde, à noite, ore, porque aí você está na conexão do alto. Quando precisar de ajuda, peça ajuda. É para isso que Deus nos coloca. Os que sabem mais auxiliam os que sabem menos. Por isso que Deus nos coloca tão diferentes convivendo juntos, para que nós mutuamente nos ajudemos. Cuide dos seus sentimentos. Faça com que estes sentimentos brotem da beleza da sua alma. Mude a vibração dos seus sentimentos ruins. Não cultive sentimentos ruins, porque antes de emitir essas ondas vibracionais dos sentimentos, você estará se encharcando com esses sentimentos. Por quê? Porque tudo é energia. E, ora, essa energia, ela sai de nós como onda, mas fica em nós como partícula. Então, nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos.
Pense positivo. A ciência já comprovou que pensamentos positivos fortalecem o organismo, como nós já falamos. E a ciência espírita já comprovou que pensamentos positivos atraem espíritos benfeitores. Então, nós podemos unir a ciência acadêmica com a ciência espírita e pensar positivamente. Não sinta inveja. Hoje, infelizmente, com o uso e abuso das redes sociais, o que mais se vê são pessoas sentindo inveja das outras pessoas, porque todo mundo posta somente o melhor de si, e às vezes nem é verdade, porque foram feitas pesquisas nos Estados Unidos que demonstraram que 80% do que se publica, do que se posta nas redes sociais, não é verdadeiro. Então, não sinta inveja, porque às vezes tu está invejando uma pessoa que ela simplesmente postou uma coisa que não é verdade. Ao contrário, cultive indulgência, devotamento, equilíbrio das emoções, humildade, oração, tolerância, caridade, fé. Cultive isso como sentimentos, para que justamente você possa se encharcar das coisas boas. Ame a sua vida. Somente Deus nos dá a vida. Somente Deus nos tira a vida. Vocês não imaginam, mas o mês de dezembro e janeiro são os meses de maior índice de suicídios no planeta. Dezembro e janeiro. As pessoas chegam no final do ano e se sentem muito vazias, e elas não querem começar um outro ano igual. E tem pessoas que, na virada do ano, sentem que a sua vida não vai mudar, então retiram a sua vida. Ame essa vida que Deus lhe deu. Ame, cultive, faça ela dar bons frutos. Agradeça a Deus por essa vida, agradeça sempre a Deus pela natureza, agradeça sempre ao ver um pôr do sol, ou um nascer do sol, ou ver qualquer elemento da natureza, um mar, um rio, a lagoa, porque isso você se enche dessa energia do próprio Deus, que se manifesta pela natureza. E assim nós vamos construindo aos poucos em nós este homem de bem, deixando para trás este homem velho que ainda somos, mas construindo este homem de bem, fazendo aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. Porque todos nós somos construtores, artífices do nosso destino. Somente nós faremos da nossa vida uma vida feliz ou uma vida triste. Somente nós teremos um ano novo com vida nova. Somente nós é que construiremos este ser iluminado que todos queremos ser. E assim, lembramos deste ditado do Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nós não podemos mudar o nosso passado, nós podemos aprender com o nosso passado, mas de hoje em diante, do dia 14 de janeiro de 2025, nós podemos sim fazer um novo fim. E assim, meus queridos, desejamos a todos um feliz 2025, que possamos mudar o trajeto da nossa vida para logo ali sermos mais felizes do que já somos. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Samira, pela alegria dessa tua fala, trazendo-nos um ano novo, cheio de promessas, cheio de caminhos novos,
para que possamos ter realmente uma vida nova em todos os sentidos. Embora todos e muitos de nós aqui estamos plenamente concretizados, idealizando sempre através da doutrina espírita o melhor para nós, o melhor para nossos amores, que possamos, com tudo que tu nos falasse, tudo que tu trouxeste, conseguir, de uma maneira mais leve, tornar esse 2025 um ano de construções, um ano de alegrias e um ano, sobretudo, de muita fraternidade. Com esse sentimento de gratidão, eu vou interromper, então, agora a gravação para darmos prosseguimento ao trabalho de radiação da noite.